Bom, então agora a gente passa para os dados do desempenho financeiro da companhia. Então vamos para o slide 11, que nós temos aqui a DRE de forma simplificada. Como sempre apresentamos, as primeiras colunas trazem o resultado reportado sobre as normas contábeis do IFRS, e do lado direito o que a gente considera a operação recorrente, considerando o protocolo que nós temos em operação na empresa. Então, os números, fazendo um breve resumo, porque depois eu vou comentar as principais linhas nos gráficos subsequentes, nós tivemos um incremento de receita bruta de 8%, como já foi reportado pelo presidente Rodrigo Limp. Esse aumento de receita ele vem majoritariamente da transmissão, por conta dos reajustes que nós tivemos ainda no ano passado, no segundo trimestre e terceiro trimestre. Nós tivemos uma redução de custos e despesas operacionais da ordem de 6%, o PMSO 5% no IFRS em bases recorrentes 2%, eu vou comentar mais à frente as principais variações. Nós tivemos um aumento de provisões operacionais de 182% no IFRS, em bases recorrentes uma queda de 35%. As participações societárias, elas trouxeram um incremento importante, isso em grande parte também está relacionado a participações de empresas de transmissão, que também se beneficiaram da revisão tarifária ocorrida no ano passado. E isso tudo nos levou a um crescimento de EBITDA de 11% em IFRS e 30% em bases recorrentes. O nosso resultado financeiro também foi melhor do que no mesmo período do ano passado. Um dos destaques é a redução dos encargos da dívida, né, fruto das renegociações que nós estamos fazendo do liability management da companhia. E, por fim, o lucro líquido subiu 31% no resultado IFRS e 48% em bases recorrentes. Então, passando para o próximo slide, o slide 12, vamos comentar aqui um pouco sobre a receita de geração. A receita de geração, ela teve uma leve queda no trimestre, né, de 2%, como pode ser visto nesse primeiro quadro na parte superior. Nós tivemos 5 bilhões 900 aproximadamente de receita no primeiro trimestre do ano passado e agora um pouco acima de 5 bilhões e 800. Essa diferença de pouco mais de 100 milhões, ela está explicada por um mix entre um pouco menos de volume e preços menores. Então, começando ali pelo ambiente regulado, o ACR, na primeira linha, nós tivemos um volume cerca de 2,3% menor do que o mesmo período, e o preço médio, que pode ser visto na coluna aqui do meio, ele também teve uma pequena redução, era R$ 227,49 e caiu para R$ 219,57. Então, isso que explica uma queda de 3% na receita do ambiente regulado. O regime de cotas, como todos sabem, é um regime que a tarifa é ajustada por inflação. Então, o volume se mantém e há essa correção do preço de R$ 57,00 para aproximadamente R$ 64,00, o que dá um pequeno ganho na receita. E na parte da energia nuclear, que também não há mudança de volume, essa pequena redução de 8% na receita, ela decorre do último reajuste tarifário que no ano passado, a parcela que a eletronuclear recebia na receita para o combustível nuclear, ela ficou acima do que efetivamente foi utilizado de combustível. Então, isso é naturalmente ajustado no ano seguinte, essa devolução que corresponde a esse 8%. Já no ambiente livre, no ACL, nós tivemos, que são os contratos bilaterais, nós tivemos uma redução de volumes, o principal sendo o contrato na Eletronorte, então está destacado nesses quadros aqui abaixo, eu não vou ler em detalhes, pode ser consultado depois, mas basicamente a gente teve aqui uma redução maior na Eletronorte, que também menor tarifa e menor volume, tem uma parcela que se refere às SPS que foram vendidas, né, dentro daquele projeto de reestruturação que nós fizemos,
e tivemos também uma redução em Furnas, também no ambiente livre, né? No ambiente regulado, que está aqui do lado esquerdo, a principal alteração foi um contrato da Eletronorte, que também acabou, e o novo contrato que foi firmado na sequência, ele não conseguiu manter a mesma tarifa, por essa razão, há essa redução da receita. Seguindo então para o gráfico 13, para o slide 13, nós podemos ver basicamente o que eu acabei de explicar de forma gráfica. Então, aqui é a nossa receita bruta. Eu vou comentar aqui as barras azuis escuras, que seria a nossa base recorrente, embora não há muita diferença entre um e outro. Então, nós tivemos um crescimento de quase 8% de receita, saindo de 9 bilhões 112 para 9 bilhões 800. E como pode ser visto aqui nessas barrinhas intermediárias, nós tivemos um acréscimo muito grande na receita de transmissão, 538 milhões na receita contratual. Isso é fruto daquela revisão que aconteceu ano passado e que foi, inclusive, retroativa a 2018, né? Tivemos também a correção pelo CAE e o OC. E a geração, como eu acabei de explicar no slide anterior, nesse trimestre ela teve uma contribuição negativa, ao sumário de tudo aquilo que eu expliquei no slide anterior, destacado aqui, que dá 104 milhões positivo no reajuste de cotas e 208 negativo nos contratos do ambiente regulado e do ambiente livre. Passando então para o slide seguinte, o slide 14, nós apresentamos aqui o nosso PMSO, que são as nossas despesas operacionais, né? Pessoal, material, serviços e outros. Nós apresentamos uma queda em base IFRS de 5%, mas a gente trata alguns desses temas como não recorrentes, então, trazendo para bases recorrentes, nós tivemos uma redução de 2%. Aqui, eu chamaria atenção na parte de pessoal, que nós apresentamos aqui um pequeno acréscimo de 82 milhões, 7%, e isso é decorrente de alguns fatores. O primeiro deles é que o nosso acordo coletivo, que normalmente ele é fechado no mês de maio, o ano passado, até em função também das dificuldades da pandemia e do trabalho não presencial, a negociação sindical ela se estendeu e ela só foi finalizada em janeiro desse ano. E alguns dos benefícios do acordo coletivo, como estava em negociação, eles foram suspensos. Então, de certa forma, tínhamos despesas represadas que foram lançadas agora no primeiro trimestre. Então, além de outros aumento de inflação médica que afeta planos de saúde, isso gerou cerca de 38 milhões de acréscimo. Além disso, nós tivemos também o contrato da dívida atuarial dos planos de pensão da nossa controlada chefe, que tem índice de correção pelo IGPM. O IGPM descolou muito. Nós vamos, inclusive, ver em outros slides aqui na frente que nós tivemos algumas outras despesas e também provisões que cresceram nesse trimestre meramente por conta da atualização pelo índice do IGPM. Então, acho que esses seriam os temas mais relevantes na parte pessoal. Em material, nós tivemos uma redução de 41%. Aqui, uma boa parte dessa redução se explica por paradas de manutenção que nós tivemos no primeiro trimestre do ano passado e que não aconteceram agora. Então, por essa razão, menos consumo de material, porque não houve a manutenção no mesmo período, né? E na CG Eletrosul tivemos uma redução por conta de renegociação do insumo do CAL. Na parte de serviços também tivemos redução de 14%, 63 milhões. Tivemos a rescisão de mão de obra contratada, que também aconteceu no primeiro trimestre do ano passado, que era aquele grupo de terceirizados de Furnas. Então, esses serviços não tendo sido recontratados representa uma redução. Na Hold nós tivemos muita coisa fruto também do trabalho de OBZ que vem sendo implementado, e com isso nós chegamos então em bases recorrentes a uma redução de 2% no PMSO. Do lado do não recorrente, que nós temos aqui de destaque, é que nesse trimestre nós fizemos as demissões que
estavam previstas no ano passado, mas também em função da pandemia, a companhia negociou uma postergação. Então, tivemos cerca de 240 empregados da Eletronorte que saíram agora no primeiro trimestre desse ano. Estamos nos aproximando daquela meta de 12.088 empregados que nós temos, né? Hoje estamos com cerca aí de 12.200 empregados. O slide 15, então, passando, é o slide sobre as provisões operacionais do primeiro trimestre. Esse tem sempre sido um ponto de preocupação da empresa. Vocês vão ver aqui que nós tivemos, no primeiro trimestre deste ano, 1 bilhão e 100 aproximadamente de provisões, comparado com um pouco menos de 400 milhões no mesmo período do ano anterior. E aqui eu destacaria, na primeira linha, que está destacada em azul, as contingências que nós tivemos, e como eu falava há pouco, grande parte disso aqui está relacionado, um pouco mais da metade, está relacionado exatamente ao descolamento do IGPM. Então, a CHESF tem um processo civil, que é o chamado fator K, que é decorrente de uma disputa com o consórcio construtor da usina de Xingó. Isso é corrigido pelo IGPM, e tivemos também ações cíveis em Furnas, que juntos aqui nós tivemos cerca de 180 milhões. E os outros 180 milhões são da atualização do processo do GSF, que a CHESF é a única, né, que possui esse processo e que está relacionado com o risco hidrológico. E enquanto não houver a solução, não for finalizada pela ANEEL, a questão da solução, né, do GSF, nós ainda temos essa contingência. Em seguida, eu destacaria aqui o empréstimo compulsório, que é essa parte em verde, que nós tivemos 436 milhões nesse trimestre. Basicamente, o que ocorreu foram homologações judiciais de alguns laudos com desvio em relação ao repetitivo. Isso, infelizmente, ainda ocorre, né? Nós temos as nossas ações, são muitas, né? E elas estão se aproximando da fase de execução, e muito embora existam repetitivos, né, que já foram pacificados, né, no STJ, em algumas ocasiões a gente tem decisões de primeira instância que descumprem o repetitivo. Então, a companhia conservadoramente, ao receber esses laudos, faz a provisão, mas continua discutindo e se defendendo. Então, esse é o que aconteceu de empréstimo compulsório. E na parte de PCLD, nós também tivemos ajuste, né, atualização de contas a receber lá na CHESF, e, de novo, por conta do IGPM. Não é nenhum risco novo, não é nenhum contas a receber novo. São valores antigos, mas que têm correção pelo IGPM. Então, eu acho que esses seriam os que eu gostaria de chamar a atenção. Passando então para o próximo slide 16, nós temos o gráfico do nosso EBITDA. Como já dissemos, o crescimento foi de 11% em IFRS e 30% em bases recorrentes. E a gente pode ver aqui entre as barras azuis escuras que nós saímos de 3 bilhões e 800 no primeiro trimestre do ano passado para 4 bi e 900 nesse trimestre. E aí o que explica, né, esse crescimento? 600 milhões aproximadamente vem da receita recorrente, que, como eu expliquei anteriormente, está muito relacionada à revisão tarifária da transmissão. Nós tivemos mais outros 300 milhões aproximadamente da equivalência patrimonial das FPEs, né, e outras participações que nós temos. Muita coisa aqui relacionada à transmissão. A gente vê no quadrinho aqui embaixo o destaque, né, nas coligadas a CETEP e a C3EGT, né, são empresas que têm receitas de transmissão. Então, o mesmo efeito que nós vimos na Eletrobras aconteceu nessas empresas. Tivemos redução de custos operacionais, a redução do PMSO e provisões consideradas recorrentes, também uma redução, né? Então, com isso, nós apresentamos esse resultado de crescimento de EBITDA. Passando, então, para o slide do lucro líquido, o slide 17, em que nós vemos um crescimento expressivo aqui de 31% em base IFRS, 48% em bases recorrentes, saindo de um lucro de 1 bilhão e 800 para 2 bilhões e 700,
O crescimento vem do EBITDA que nós acabamos de ver, e eu destaco também o resultado financeiro, né? Principalmente pela redução dos encargos de dívidas, né? Mais de 500 milhões aqui, que é fruto do trabalho que nós estamos fazendo já nos últimos anos de renegociação, trocando dívidas mais caras por dívidas mais baratas, né? Alongando o perfil da dívida, isso está se refletindo na redução dos nossos encargos. Também tivemos um ganho com derivativos na Eletronorte. Eles têm um contrato com a Albras que tem efeito, né, de preço de commodities e também isso se transforma, isso é tratado como um derivativo, e isso gerou esse ganho aí de 400 milhões de reais. E na parte de imposto de renda, nós temos aqui perdemos, né, pagamos mais imposto de renda, porque essas provisões que nós vimos há pouco, elas não são dedutíveis para efeito imposto de renda, então o resultado do ponto de vista tributário ele é maior, e isso gera mais imposto de renda. Então, com isso, nós chegamos a esse lucro líquido de 2.700 em bases recorrentes e 1.600 na visão IFRS. Passando para o próximo slide, o slide 18, é o gráfico que nós sempre apresentamos da nossa dívida líquida em relação ao EBITDA, né, que é a nossa principal métrica de disciplina financeira. Como já foi também destacado pelo nosso presidente, nós concluímos esse trimestre ligeiramente abaixo do fechamento do ano, né, de 1,5 para 1,4, é o menor indicador que nós já tivemos. O EBITDA em bases recorrentes está aqui embaixo, né, mostrando uma estabilização e já um ligeiro crescimento do EBITDA em bases 12 meses. E do lado direito, a tabela que demonstra a nossa composição de dívida líquida, né, saindo de uma dívida bruta de 46 bilhões e 600, terminamos mais um trimestre com uma posição sólida de caixa, da ordem aí de 14 bilhões e 600. Ainda temos financiamentos aqui a receber, notadamente de Itaipu, que é o mais relevante, mas que se encerra já no início de 2023, e terminamos então com a dívida líquida de 20 bi e 600. E para completar aqui a apresentação, o último slide, que é o slide 19, em que nós apresentamos o CAPEX, os investimentos realizados do trimestre. Nós tivemos uma realização da ordem de 519 milhões de reais em relação ao orçado de quase 1.300, é uma realização de 40%. A gente começou o primeiro trimestre, estamos buscando acelerar os projetos de investimento, mas também percebemos, com o recrudescimento da pandemia, algumas dificuldades de logística e operacionais e com alguns fornecedores, o que tem nos causado alguns obstáculos aqui na realização. Mas acho que a principal mensagem que nós também já começamos a acelerar os investimentos em Angra 3. Está destacado que já fizemos 133 milhões nesse primeiro trimestre e isso tende a acelerar agora no segundo, após a abertura do edital que acontecerá na próxima semana. E destacamos aqui os eventos do que a gente não realizou nesse primeiro trimestre, uma parte disso relacionada aos impactos, né, da própria Covid. Temos cerca de 77 milhões aqui na geração com dificuldades que nós atribuímos à pandemia. E na parte de Angra 3, tivemos alguns que renegociar contratos pelo fim do renuclear, que não foi renovado, ele se encerrou no ano passado e isso não estava previsto, e isso tem criado também um desafio de renegociação que explica aí esse atraso em Angra 3 em relação ao que estava planejado. E na transmissão nós também tivemos alguma coisa de impacto de Covid, cerca de 30 milhões, 65 milhões atrasos em licenças que ainda não foram concedidas, licenças ambientais, alguns problemas com licitações, mas a boa notícia também é que uma parte é por otimização de custos, aí 32 milhões. E na parte de SPS também não foi necessário aportes que estavam previstos na SPE de Telespires, 26 milhões, isso também é positivo. O mesmo se aplica às SPEs Chapada Piauí, que também não foi necessário fazer os aportes que estavam planejados.
Bom, então com isso eu